Tem uma pergunta que, quando surge, paralisa a gente por completo. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Você está ali, parado, com o peso da vida profissional, da família, das escolhas e um vazio enorme, um silêncio ensurdecedor, onde deveria existir uma direção. A maioria das pessoas, nesse momento, esse momento que é desesperador, terceiriza a sua decisão. Deixa o acaso, a necessidade imediata ou até mesmo a opinião dos outros escolherem por elas. Mas eu quero te apresentar um princípio baseado naquilo que o psicólogo Jordan Peterson fala. A partir do momento que você tira as suas decisões das mãos do acaso, cada uma delas ganha um peso absurdo. E existe um princípio específico para descobrir o caminho que você deve seguir. Qual é o seu caminho quando você não tem a mínima ideia do que seja? Mas calma, eu sei que esse papo ele até parece uma coisa muito abstrata, mas deixa eu te trazer para a terra, deixa eu te aterrissar aqui no que a gente está falando. Dúvidas sobre aquilo que a gente vai fazer da nossa vida, qual a profissão que a gente vai abraçar, que tipo de família a gente vai construir. Isso são dúvidas universais que acontecem no mundo todo. Mas tem um detalhe crucial que a psicologia e a experiência mostram e você precisa ouvir isso agora. Tudo isso que a gente está falando aqui só começa a fazer sentido perto dos 30 anos. E antes que você que tem 18, 20, feche esse vídeo, calma, me escuta. Não é que você seja imaturo, é que isso é uma questão biológica e psicológica também. Antes dos 25, o seu cérebro, especialmente aquilo que a gente chama de córtex pré-frontal, que é uma área responsável por planejamento de longo prazo e controle de impulso, ainda está se desenvolvendo. Então, a sua missão nos 20 e poucos anos não é encontrar a resposta final, é fazer as perguntas corretas, é experimentar, é sentir a experiência das coisas, é errar em coisas com baixo risco, simplesmente para ter uma experiência pedagógica, uma experiência de aprendizado. O perigo, muitas das vezes, não está em não saber o que fazer nos 30. Às vezes o perigo é chegar aos 30 sem ter se feito a pergunta certa ou as perguntas certas. A angústia que você sente agora é sinal que talvez a pergunta correta talvez já tenha até chegado. E essa pergunta é: o que estou disposto a carregar nos meus ombros pelos próximos 30 anos? E a maturidade, ela começa quando a sua busca ela muda de que o mundo pode me dar para qual fardo que posso carregar fará minha vida e a vida das outras pessoas valerem a pena. É aí que a coisa começa a ganhar forma. Esse é um ponto crucial. É a decisão profissional. Essa pergunta ela pode reordenar boa parte da vida das pessoas. E esse é o núcleo do ensinamento que a gente está tentando trazer aqui nesse vídeo. Principalmente quando você não sabe que caminho, que vocação profissional você deve seguir. Esqueça por um momento a paixão arrebatadora. Esqueça a pergunta: o que eu amo fazer? Porque essa pergunta, ela muitas vezes vai te paralisar em vez de te impulsionar. A pergunta que você deve fazer é esta. Preste muita atenção nela. Qual atividade eu consigo me ver engajado disciplinadamente todos os dias, mesmo quando eu estiver entediado, frustrado e exausto pelos próximos 30 anos que estão à minha frente? Veja, a pergunta não é sobre um resultado glamuroso, não é sobre o salário final que você vai receber no final do mês, ou se o cargo é bonito ou não. É sobre o processo que você está disposto a viver nesse período. É sobre a ação que você vai repetir milhares e milhares de vezes todos os dias. Pense como um artesão, não como um sonhador. Você se vê daqui a 10, 20, 30 anos, sentado em uma mesa, escrevendo por horas, mesmo sem você ter inspiração. Você se vê lidando com código, resolvendo bugs que te deixam louco, mas sentindo aquela satisfação enorme, aquele prazer
em resolver. Ou você se vê em um hospital na terceira noite sem dormir, cuidando de um paciente difícil e ainda assim sentindo que aquele é o seu lugar. E aí, se a sua resposta para esse processo diário que você se imaginar for sim, então é muito possível que você tenha encontrado uma direção. Porque uma carreira, uma vida de propósito, ela não é feita de momentos de êxtase, ela é feita de 99% de rotina. A maioria das pessoas desiste na rotina. E ao responder isso, você tira essa decisão das mãos do acaso. Você não foi empurrado para aquela circunstância. Você olhou para a escuridão do futuro, para o peso da responsabilidade e disse: é este fardo que eu escolho carregar. E é essa escolha consciente que vai transformar o seu trabalho em algo significativo e vai te ajudar a se estruturar como um ser humano que organiza a sua vida, que toma as decisões nas suas mãos. E isso não define, a sua vocação não define os próximos 30 anos de trabalho apenas. Ela vai definir também quem você quer se tornar nos próximos 30 anos também como ser humano. Então, eu te devolvo a pergunta inicial: o que fazer quando não se sabe o que fazer? Pare de olhar para o horizonte infinito e nebuloso que às vezes te paralisa. Olhe para o chão. Olhe para o tijolo que você está disposto a assentar no dia de amanhã e depois de amanhã e por mais 3 décadas seguintes. A resposta não está em um momento mágico de revelação. Ela está na sua disposição para um desafio que será árduo, mas que também será extremamente significativo para você. Me conta aqui nos comentários como anda esse teu processo. Você sente que a sua rotina é pesada, mas que no fundo você sente que faria bem carregar essa rotina para você? E se esse vídeo deixou pelo menos uma faísca dentro de você, de propósito, deixa o like e se inscreve aqui no canal, porque esse é um tipo de conversa até difícil, mas é necessária, que a gente tem e sempre terá por aqui nesse canal. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.